Deus é mau? Se Deus é tão bom assim, por que tantas coisas ruins acontecem? Olá, olá, amados irmãos, eu sou Roberto Ornelas e hoje mais um episódio de Verdades Bíblicas. Então, amados, eu particularmente já tratei desse assunto sobre Deus ser mau, né? Ou porque Ele permite que coisas ruins aconteçam inúmeras vezes. Sempre que temos alguma questão polêmica, alguma questão de repercussão muito grande nas mídias, sobre uma maldade, sobre uma criança que morre, ou sobre qualquer coisa ruim que pessoas boas venham a morrer, levanta-se essa questão mais uma vez. E agora, né, com essa pandemia da Covid-19 aí, as pessoas voltam a questionar, voltam a perguntar. Nós tivemos recentemente um debate falando sobre isso na Escola Bíblica Dominical, uma live. Mas vamos lá, vou falar mais uma vez sobre esse assunto. Por que Deus permite que as coisas ruins aconteçam? Eu quero traçar, né, dessa vez essa explicação abordando dois aspectos, tá? Dois aspectos que eu preciso abordar para te explicar essa questão. Primeiro, o livre-arbítrio e depois o pecado. Eu vou falar sobre essas duas coisas. A primeira que eu quero falar é o livre-arbítrio, que Deus constituiu o homem e a mulher com livre-arbítrio. A Bíblia vai falar que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Quando a Bíblia ela fala sobre isso, não significa que Deus tenha duas mãos, que Deus tenha dois olhos e que Ele nos criou, né, a sua imagem e semelhança no sentido físico. Porque Deus ele não é espírito, Deus ele não é corpo, ele não é um corpo físico, mas ele é espírito. O salmista vai declarar isso com inúmeras vezes, dizendo que Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a Bíblia não fala nesse aspecto de semelhança física, mas quando se fala disso, nós cremos em um Deus que ele tem atributos, os seus atributos. Existem lá os atributos morais e os atributos não morais de Deus. Então eu não vou entrar nesse assunto agora. Se você quer conhecer mais desse assunto, você pesquisa, porque eu tenho um outro vídeo, uma aula, da qual eu falo sobre os atributos de Deus. Então você pode pesquisar aí de repente no YouTube aí, Roberto Ornelas, bota meu nome, isso é importante, Roberto Ornelas, atributos de Deus, e você vai ver um outro vídeo que eu explico sobre os atributos. Não é o meu propósito explicar nesse vídeo. Então nós temos lá, entendemos então que Deus ele nos faz nesse aspecto de semelhança a Ele, no sentido de conhecimento. Não se aproxima o nosso conhecimento ao de Deus, mas nós temos liberdade, nós podemos tomar atitudes, nós não somos robôs, Deus não nos fez robôs, Ele nos fez com possibilidade de escolhermos se formos praticar coisas boas ou coisas ruins, tá? Então a primeira coisa que eu quero te declarar e quero explicar muito claramente a você é que algumas coisas ruins acontecem em nossas vidas ou em meio a uma sociedade por causa das escolhas ruins dos seres humanos. As minhas escolhas ruins me trazem consequências ruins. Eu gosto muito de falar, sempre quando eu abordo esse assunto de livre-arbítrio, eu uso dois exemplos que eu considero fantásticos. O primeiro é de uma jovem, uma adolescente, lá na sua fase de pré-adolescência, ela é engravida por causa de um pecado, de uma gravidez precoce. Ela peca. E Deus é capaz de perdoar o seu pecado? Sim, mas Deus não tira a consequência. Ou seja, os nossos erros, eles são submetidos a consequências ruins. Qual vai ser a consequência dessa menina? Não que a criança seja ruim, mas ela vai ter que abrir mão da sua adolescência para nanar a criança, para cuidar da criança. Quer dizer, ela vai ser limitada no seu aspecto da sua adolescência, de viver a sua adolescência, porque ela tem uma criança para cuidar. Ela tem que cuidar, tem que amamentar, tem que trabalhar para sustentar o seu filho. E às vezes essa consequência recai até sobre os pais, né? Sobre os avós, na verdade. Então sofremos a consequência, essa pessoa vai sofrer essa consequência. Um outro exemplo que eu gosto muito de usar é um jovem que por algum motivo ele veio a furtar ou cometer algum delito
Deus é capaz de perdoar sim, mas Deus não vai livrar ele da consequência. O que vem a ser essa consequência? Ele vai ser preso. Ele vai responder pelos erros que ele cometeu e vai ficar lá na cadeia. Deus vai perdoar? Sim, mas Deus não vai tirar as consequências. Então eu já te explico a primeira parte, tá, da resposta de Deus ser bom ou Deus ser mal. Deus ele não pode duelar com a sua própria determinação. Deus ele não pode revogar aquilo da qual foi determinado por ele mesmo. Esse livre-arbítrio ele foi dado por Deus para todos os seres humanos. Então entendemos que Deus criou o homem e deu a ele o direito de fazer coisas boas ou coisas ruins. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que Deus permite que Adolf Hitler viesse à vida? Se Deus não permitisse que homens como Adolf Hitler viessem ao mundo, Deus estaria evitando, ou seja, aniquilando aquilo da qual ele não gosta. Então não existiria livre-arbítrio, tá? Eu viro para minha filha e falo para ela assim, você pode fazer coisas que me agradem ou coisas que não me agradem. Mas se ela faz algo que não me agrade, eu mato ela. Não, então você não faz a minha vontade, eu te mato. Eu não deixo que você venha ao mundo. Seria Deus muito mal se fizesse dessa maneira. E Deus não faz dessa maneira. Então Deus ele constitui ser humano com a capacidade de escolher entre fazer coisas boas e coisas ruins. Eu posso sair com o meu carro agora aqui na minha rua, saindo da minha casa, vem um assaltante, ele pode querer assaltar e pode me matar. Eu morri. E aí? Deus permitiu que ele me matasse? Não, Deus deu a ele o livre-arbítrio. Ele usou de maneira má o livre-arbítrio que foi concedido por Deus. Deus poderia ter evitado que ele viesse à vida, ou que ele me matasse, ou que ele assaltasse? Sim, mas Deus estaria aniquilando o mal do mundo. E não foi essa a proposta inicial que Deus decidiu na sua soberania e na sua majestade. Ele decidiu não nos fazer robô, senão seríamos todos nós robôs programados para fazer somente coisas boas. E Deus não decidiu fazer assim. Ele decidiu dar o livre-arbítrio para mim e para você. E nós vamos escolher ao longo das nossas vidas se nós vamos fazer coisas boas ou coisas ruins. Josué, no capítulo 24, se não falha a memória, ele vai dizer para o povo de Israel assim, vocês escolhem, eu não lembro exatamente como mas na minha versão, né, versão aí da Bíblia do Roberto Ornelas, né, Josué ele vai dizer mais ou menos assim para o povo, olha só, hoje vocês escolhem se vocês querem servir ao Deus dos amorreus ou aos deuses dos seus pais. Hoje vocês vão escolher se vocês vão seguir a vontade de Deus ou seguir a vontade dos outros deuses. Então, meu amado, você tem o direito de escolher se você vai seguir a Deus ou não. Não será poupado do mal, da consequência ruim. Então, todas as nossas atitudes erradas, elas nos proporcionam consequências ruins, tá? Eu sempre costumo falar quando eu falo desse aspecto. Se você não está gostando daquilo que você está colhendo, procure mudar aquilo que você está plantando. Minha vida tem sido muito ruim. Procure mudar aquilo que você está fazendo lá na frente, porque você está colhendo o fruto daquilo da qual você está plantando. Quando plantamos coisas ruins, colhemos coisas ruins, tá? Esse é o primeiro aspecto. E o segundo eu quero falar sobre Miqueias, sobre o pecado. Quero usar um versículo bíblico que está em Miqueias. Miqueias no capítulo 7. Profeta Miqueias, profeta menor Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 e 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que fantástico, né, que o profeta ele vai falar aqui, dizendo que Deus é bom e ele não retém a sua compaixão, mas pelo contrário, ele quer nos perdoar. Quando o mal, o pecado, na verdade, Deus ele não pode de maneira nenhuma tolerar o pecado. Está contra a soberania de Deus aceitar o pecado. Então existem duas maneiras de nós sermos perdoados do nosso pecado. Ou melhor, existe uma maneira de sermos perdoados do nosso pecado. Na antiga aliança, no Velho Testamento,
Sempre o povo tinha que fazer expiação do seu pecado. Israel era assim. Eles pecavam e depois, em um determinado dado tempo, eles tinham que oferecer um animal e levá-lo ao sacerdote no templo, em Jerusalém, e o animal era sacrificado para expiação dos seus pecados. Ou seja, com aquele animal morto, Deus era capaz de perdoar os pecados. Não vou entrar muito nesse aspecto de explicar essa questão, tá? Mas era assim que funcionava. Tá? Então o indivíduo ia lá, oferecia o animal e com o sacrifício desse animal era perdoado os seus pecados. Na nova aliança, após a morte e ressurreição de Cristo, não existe mais o aspecto do animal. Então, como nós alcançamos o perdão dos pecados? Se arrependendo. Agora se tornou simples, porque o Cordeiro Pascual, o próprio Senhor Jesus, ele morreu, e ele sendo perfeito, ele morreu por nossos pecados. Hoje eu só preciso me arrepender de coração. Eu me arrependo, peço ao Senhor, perdoa-me, e ele me perdoa. E a Bíblia vai dizer, Miqueias vai declarar aqui, que ele joga esses pecados nas profundezas do mar, ou seja, Deus esquece desse pecado. Então, quando pecamos, nós simplesmente nos arrependemos e Deus esquece desse pecado. Mas existe uma questão a ser tratada. Deus perdoa esses pecados se houver, de fato, um arrependimento da parte do indivíduo. Mas quando não há arrependimento, esse pecado automaticamente não é perdoado. E quando esse pecado ele não é perdoado, ele vem sobre esse indivíduo, aquele que ocasionou, aquele que permitiu o pecado estar dentro de si, o juízo da parte de Deus. Aí eu quero entrar na outra parte. Eu primeiro falei para você que a consequência do pecado pode vir sobre a consequência dos nossos atos, do mau uso do nosso livre-arbítrio. E agora eu quero explicar para você que o pecado ele pode ocasionar coisas ruins sobre a sua vida, e não Deus. Ah, Deus permitiu. Deus permitiu não. O pecado, o mau uso do livre-arbítrio provocou, ou a consequência do pecado também provocou o mal, tá? Então vamos lá. Por que Deus permite as coisas más? Por causa do pecado não perdoado. Porque as pessoas não se arrependeram dos seus pecados. Olha o que Mateus 3, Jesus vai dizer pra gente. Mateus 3, Evangelho Sinótico de Mateus. Segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Só 2 versículos. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Jesus nos explicando. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha o que Jesus está falando. Conhecendo o coração ali daquela raça de víbora, né, os fariseus, ele vai dizer para eles assim, olha só, vocês estão tentando fugir da ira de Deus? Produzis, pois, então, frutos de arrependimento. O que são esses frutos de arrependimento? Se arrepender. As minhas atitudes, os frutos que vêm sobre minha vida quando eu me arrependo dos meus delitos, eles ocasionam o esquecimento da parte de Deus daquele feito que eu fiz. O meu pecado foi perdoado e eu me aproximo de Deus. Paulo ele vai dizer que nós não somos mais escravos do pecado. Escravos vem da palavra grega chamada doulos. Então eu não tenho mais que servir ao diabo e ao pecado, mas agora eu não sou mais escravo, eu não sou mais doulos do pecado, mas eu sou escravo de Deus, escravo no aspecto bom, né? Porque eu sirvo a esse Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu me arrependo com frutos dignos de arrependimento, é o que diz Jesus, esse pecado ele é esquecido. Deus ele me perdoa e não se lembra mais desse pecado. Mas quando ele não produz esse fruto do arrependimento, esse pecado vai ser submetido à ira vindoura de Deus. A ira de Deus. É nesse aspecto que eu quero chegar. Porque Deus às vezes permite uma pandemia, como está acontecendo agora com essa situação toda sobrevém aí sobre todo o mundo. Muitas das vezes porque o ser humano ele se afasta de Deus, ele não busca frutos
do arrependimento, frutos dignos do arrependimento. E a mão de Deus ela vem pesando sobre a humanidade. Não estou dizendo que essa Covid-19 seja isso, eu não posso afirmar isso, mas quando olhamos para a palavra de Deus, isso é uma hipótese muito considerável, que Deus possa realmente estar botando sua mão e pesando sua mão sobre a humanidade hoje, esmagalhando, amassando. Ah, pastor, mas muitas pessoas boas vão morrer. Sim, mas as pessoas boas que vão morrer vão para a glória, eles vão viver com Cristo. Para eles era um troféu viver com Cristo. Deus pode realmente recolher os seus, e a Bíblia diz que a alegria para o Senhor na morte dos seus santos, mas Deus está amassando, pode estar amassando sim, e isso não é algo inédito da parte de Deus. Quando olhamos para a própria história de Israel, nós estamos aqui falando sobre a história de Israel, tomamos um espaço ali para falar sobre a história de Israel. Quando se falamos da história de Israel, nós vemos que muitas das vezes Israel estava afastado de Deus, pecando, se envolvendo com ídolos, adorando a ídolos, afastado da presença do Senhor. E o que o Senhor fazia? Permitia que eles fossem escravos por horas, escravos no Egito, por horas, oprimido pelos escravos na Babilônia, oprimido pelos persas, oprimido e por aí afora. Por quê? Porque muitas das vezes eles estavam afastados da presença do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que quando Israel estava cativo lá no Egito, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor com frutos de arrependimento, e o Senhor vai lá em Moisés, através de uma sarça ardente, fala com Moisés assim: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto o sofrimento deles. Por causa do quê? Por causa do arrependimento. Quando o povo se volta para Deus arrependido, Deus abre o seu coração para perdoar os pecados e trazer coisas boas sobre a humanidade. É esse o desejo. Nós lemos isso em Miqueias declarando isso, que Deus deseja as coisas boas para os seus filhos, mas Deus ele não pode deixar o pecado impune. E se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, Deus realmente pesa a mão, pode pesar a mão sim sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre a humanidade. Que arrependimento, olha como Deus pesou a mão quando na época de Noé, o povo, Noé pregando e falando, fazendo a arca, o povo não quis, mas quando a Bíblia nos diz que quando foi fechadas as portas, Deus selou a porta da arca, de maneira que não pôde se abrir, e a humanidade foi extinta, morreram, mortos. Aí você fala assim, mas Deus é tão mau a esse ponto? Não, Deus deu várias possibilidades deles se arrependerem dos seus pecados. E quando olhamos para a sociedade hoje, para a humanidade hoje, vamos nos reter ao nosso Brasil, não digo nem nível mundial, mas olha como as pessoas escarneceram de Deus ao longo desses dias, desses anos, ou até mesmo nesse ano. No carnaval, escarneceram de Deus sendo pisoteado de Jesus sendo pisoteado pelo diabo, apresentaram um Jesus gay, Portas dos Fundos pregou um Jesus gay, a LGBT botou Jesus numa cruz, o Jesus gay numa cruz. Estão escarnecendo do nosso mestre e não produzem frutos de arrependimento em nenhum momento. Aí Deus vai e pesa sua mão, e alguns vão dizer assim que Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus ele deu possibilidade de se arrepender, e o povo escarneceu de Deus, a sociedade escarnece de Deus. Então aí está a resposta, meu amado. Se Deus é mau, Deus não é mau, Deus é bom. E por que ele permite coisas ruins? Deus permite coisas ruins sim, por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio muitas das vezes, e em outras vezes porque não há arrependimento do nosso pecado. Tem que existir expiação no aspecto do Novo Testamento, arrependimento dos pecados, porque vai ter um dia, um momento em que Jesus Cristo voltará, e aqueles que escarneceram de Cristo, aqueles que não se arrependeram, irão sofrer o que a Bíblia diz de um sofrimento como nunca houve antes. Será a grande tribulação. A igreja de Cristo não viverá esse momento. Eu não vou me aprofundar nesse estudo, mas se você quer saber mais sobre isso, procure também no YouTube. Tem um outro vídeo que eu falo
claramente sobre isso, sobre a grande tribulação. Você procura Roberto Ornelas, você procura sobre cronologia da grande tribulação, isso, cronologia da grande tribulação, Roberto Ornelas, cronologia da grande tribulação, Roberto Ornelas, que você vai ver um vídeo onde eu explico como vai ser esse período de sofrimento, como que vai acontecer e que a igreja não vai passar por esse sofrimento. Deus, quando quando Jesus, quando voltar, ele há de poupar sim os seus, ele há de poupar a igreja de Cristo. Então, amados, agora eu deixo um conselho para você. Não sei como você chegou nesse vídeo, por que você chegou nesse vídeo. Mas eu quero te dizer que você precisa de duas coisas, de duas atitudes, para que você possa gozar de benefícios da parte de Deus. Primeiro, o bom uso do seu livre-arbítrio. Você pode escolher hoje entre servir a Deus ou servir a esse mundo vil. Eu te recomendo, te aconselho, se volte para Deus, viva para Deus, dedique a sua vida para Deus. E o segundo aspecto, para você viver uma vida de bênçãos da parte de Deus, uma vida de acordo com a vontade de Deus, se arrependa dos seus pecados. Deus, ele trará um dia sua ira sobre os pecados que não foram perdoados. Então produza frutos de arrependimento e se volte para Deus e esqueça o pecado, largue o pecado. A Bíblia diz, aquele que pecava, o evangelho é isso, né? Aquele que pecava não peca mais. Aquele que fazia coisas ruins não faz mais coisas ruins. Então se volte para Deus e viva uma vida digna de um homem, uma mulher, um servo de Deus, de filho e não de escravo. Amados, se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um pedido. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever nesse canal, porque isso você me ajuda. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas, essa mensagem possa chegar a outras pessoas e esses frutos do arrependimento possam brotar no coração daquelas pessoas da qual nós amamos e tanto queremos bem dela. Um grande abraço a todos e fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.